Imaginem a seguinte situação. Uma bomba foi colocada na cidade do Vaticano e ela tem um potencial destrutivo enorme, ela destruiria o Vaticano inteiro. Um antigo grupo que foi muito perseguido pela igreja assina o atentado e eles informam que não querem nada em troca. Eles só querem destruir o maior número de patrimônio possível da Igreja Católica. Eles escolhem uma data muito importante para colocar essa bomba no Vaticano e é justamente o dia do conclave, que é a cerimônia realizada para escolher o próximo Papa. Eles entram em contato e informam, a bomba vai ser ativada em 24 horas. Esse é o clima da história que eu vou comentar com vocês hoje, uma releitura pra mim que me fez bater o recorde de mais horas lendo. Então vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Começar aquele pedido de sempre, se inscreve nesse canal e deixa seu like logo no início desse vídeo, que isso me ajuda muito por aqui. Então vamos lá, eu vou conversar com vocês hoje sobre a minha leitura atual, que é Anjos e Demônios, do Dan Brown. Esse livro aqui é uma releitura pra mim e ele foi o escolhido pra ser a leitura do mês de outubro do nosso clube de leitura Tanto Livro Pra Ler. Se você ainda não sabe, eu tenho um clube de leitura que eu organizo lá pelo Instagram, inclusive se você não me segue lá, é @tantolivropraler, e por lá, por meio de enquete nos stories, a gente escolhe qual vai ser a nossa leitura do mês. A gente escolhe um livro todo mês, esse aqui foi o de outubro, o de novembro já está escolhido, e no final do mês a gente faz uma reunião online pra discutir, pra comentar as impressões que a gente teve sobre a leitura. A última reunião foi muito legal e eu tô com altas expectativas pra essa. Se quiser participar é muito fácil, me segue no Instagram e me manda um direct que por lá a gente conversa e eu te explico melhor como funciona. Anjos e Demônios, como eu já falei, é uma releitura pra mim. Eu conheci ele na adolescência e foi o meu livro favorito de Dan Brown. Ao todo, o autor tem 7 obras, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar o card aqui pra vocês. E eu gostei muito de todos os livros, mas esse aqui foi o meu favorito. Quando eu conheci esse livro, eu já tinha lido o Código da Vinci antes. Esse aqui foi o segundo contato que eu tive com o autor. E eu lembro que esse aqui foi o meu recorde de horas lendo. Eu não conseguia parar, eu tava de férias e eu não conseguia parar de ler, eu não queria fazer nada, eu só queria terminar essa história aqui, porque ela é realmente muito interessante. Na verdade, os outros livros dele também são, mas eu acho que essa história aqui me pegou de um jeito que eu não consigo nem explicar, eu realmente gosto muito dela. E justamente por isso eu dei a ideia que esse fosse o livro escolhido para outubro lá do nosso clube, e eu tô adorando a releitura. O final desse livro aqui tem um plot twist, uma reviravolta muito impressionante. Eu lembro que na época isso me marcou muito e eu não esqueci o final. Mesmo depois de tantos anos, ele ficou na minha cabeça. Então, quando eu peguei ele pra ler, eu sabia que não ia ser uma experiência igual à primeira vez, porque eu lembrava do final. Então eu achei que eu não fosse ficar tão presa. Gente, mas eu tava muito enganada. Esse livro me pegou de novo. Eu não lembro de todos os desdobramentos, então algumas coisas ainda estão sendo surpresas pra mim. Mas é porque a forma que ele é escrito, a forma com que o enredo acontece, as curiosidades que tem nele, isso tudo prende muito. Ele tem um ritmo muito frenético, são capítulos muito curtinhos. Então a gente acaba ficando realmente muito envolvida, pelo menos eu fiquei muito. E algumas pessoas que vão participar da reunião já terminaram a leitura e já falaram que também ficaram muito presas assim. A estrutura dessa história aqui são capítulos curtos e eles trazem narrativas de locais diferentes, assim, pontos de vistas diferentes sobre a mesma situação. Todas as narrativas estão envolvidas na mesma situação. Então, quando a gente acaba uma narrativa, tá prestes a acontecer alguma coisa, a gente entra em outra. E aí a gente fica muito querendo saber o que aconteceu naquela. A gente não consegue parar, entendeu? É isso que faz a gente ficar muito, muito preso. Pelo menos é assim que funciona pra mim. E como os capítulos são muito curtinhos, a gente fala, eu só vou ler mais um, só vou ler mais um. E assim você vai e não consegue achar um ponto realmente pra parar. O enredo é mais ou menos o seguinte. No inicinho desse livro, um cientista é assassinado, ele chama Leonardo Vetra, e o assassino marca o peito dele a ferro, com ferro quente. Diante desse crime, um professor chamado Robert Langdon é contactado e ele é convidado a comparecer à cena do crime para ajudar a descobrir o que aconteceu. Esse professor foi contactado no lugar da polícia porque ele é professor de iconografia religiosa e simbologia de Harvard, e o cientista foi marcado com um símbolo de uma antiga sociedade secreta que foi muito perseguida pela igreja na época do Iluminismo, os Illuminati. Mas acontece que essa sociedade secreta há muito já deixou de existir, de acordo com os registros que se tem. Mas esse professor é estudioso desse tema e por isso ele é convidado a ir dos Estados Unidos até a Suíça para tentar descobrir o que aconteceu e se os Illuminati estão realmente envolvidos naquele assassinato. Um avião todo especial é enviado para ele, para que ele chegue rápido até a Suíça, porque parece que a situação é muito grave. A princípio ele não entende muito bem o que está acontecendo, mas ele só vai porque é realmente muito incrível que um símbolo como aquele seja usado
hoje em dia para assinar um assassinato. Ele nem sabe direito para onde ele está sendo levado quando ele chega na Suíça, na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, e é recebido por um homem chamado Maximilian Koller. O Maximilian é um cientista de saúde muito frágil, mas ele é um homem muito importante ali naquele centro de pesquisa que é chamado de CERN. Quando ele chega, ele quer mais informações sobre o que aconteceu. Ele é levado até o corpo do Leonardo Vetra e vê que ele realmente foi marcado com o símbolo dos Illuminati no peito. E ele pergunta se ele não vai chamar a polícia, se não vai chamar a Interpol. O Maximilian explica pra ele que ainda não chamou porque eles estão esperando a filha do Leonardo chegar, que é uma cientista chamada Vitória Vetra, que participava das pesquisas com ele e eram pesquisas sigilosas. Então o Koller informa que ele só vai chamar a polícia quando a Vitória chegar e determinar o que pode ser visto pela polícia e o que não pode. O que ela quer que seja mantido em sigilo para todo mundo, porque esse tipo de pesquisa envolve muitos interesses mundiais. Enquanto eles esperam a Vitória chegar, o Robert Langdon, que é o professor de Harvard e também o principal herói de Dan Brown, que participa de vários outros livros dele, explica pro Koller que, de acordo com todos os estudos que já foram feitos a respeito desse assunto, muito provavelmente os Illuminati não existem mais e é muito pouco provável que eles estejam por trás desse crime, até porque o corpo foi encontrado muito ferido, eles não tinham muito a ver com esse tipo de violência. Enfim, ele tá muito cético com a participação de fato dos Illuminati, que pra ele é um grupo que ficou no passado, mas eles precisam entender o que aconteceu. Quando a Vitória chega, ela tá muito abalada pela morte do pai. O CERN é local de moradia de diversos cientistas do mundo todo, então foi ali que ela foi criada, o pai dela morou ali por muitos anos. Então é como se ela estivesse voltando pra casa, mas ela tá muito confiante com relação ao laboratório, ela não tá muito preocupada, ela só queria ver o pai dela. Mas ela fala, é impossível que alguém tenha entrado no laboratório porque é muito difícil o acesso nele, justamente por causa das coisas sigilosas que ele guarda, mas eles insistem que ela vá até lá pra ver o estado em que ele está, se a polícia tiver que entrar lá, se tem algum problema e tudo mais. Então ela vai com eles até lá e ela mostra o motivo pelo qual não tem como ninguém entrar. A fechadura do laboratório é feita por leitura de íris, então só com o olho dela eles conseguem abrir a porta. E o outro olho que poderia abrir essa mesma porta era do pai dela, mas como ele está morto, não tem a menor possibilidade de alguém ter entrado. Mas quando eles estão abrindo essa porta, o Langdon vê no chão o globo ocular do pai da Vitória. O cientista Leonardo Vetra teve o olho retirado pelo assassino porque provavelmente eles queriam roubar alguma coisa que estava dentro do laboratório. A Vitória entra, mostra pra eles o que eles estavam pesquisando, nem o Koller sabia do que se tratava a pesquisa mais atual deles, porque era extremamente sigilosa. E ela mostra o material, explica como é que ele estava sendo desenvolvido e percebe que realmente parte desse material tinha sido roubada. Ela afirma que esse material que foi roubado tinha uma capacidade destrutiva muito grande. Não era esse o objetivo da pesquisa deles, eles queriam gerar energia sustentável, mas infelizmente esse material roubado, se caísse nas mãos erradas, poderia destruir uma região inteira. Assim que eles saem do laboratório, muito apreensivos, com medo do que possa estar acontecendo, o Koller informa que não vai chamar a polícia porque é uma situação muito grave, que não pode vazar no mundo, que aquela crise tem que ser contornada por eles ou o CERN pode ser fechado e todas as pesquisas que estão em andamento ali podem se perder. Isso seria uma grande derrota para a ciência naquele momento, então eles precisam resolver sem chamar a polícia, sem apoio nenhum. Quando eles saem do túnel onde fica o laboratório da Vitória e do pai dela, o Koller recebe um telefonema diretamente da guarda oficial do Vaticano, querendo falar com eles a respeito de um equipamento que foi visto por uma das câmeras do Vaticano naquele dia e que provavelmente seria proveniente do CERN. Eles já sabem o que é, eles já imaginam que o material da Vitória foi parar no Vaticano e os dois precisam ir para lá. O Koller não vai porque ele tem a saúde muito debilitada e naquele exato momento ele está sofrendo uma crise por falta da medicação que ele deveria ter tomado. Então o Langdon e a Vitória entram no mesmo avião que trouxe ele dos Estados Unidos ainda naquela manhã e vão. Quando eles chegam lá, eles são recebidos por um dos principais oficiais da guarda do Vaticano e ele mostra pra eles uma câmera que foi roubada de um dos corredores e que se encontra filmando um objeto que aparentemente veio do CERN. A Vitória reconhece o produto da pesquisa dela e informa pra ele que é um produto muito perigoso, que eles têm que pegar de volta imediatamente. Mas eles não sabem aonde ele tá. A câmera tá filmando o produto para comprovar que ele está dentro do Vaticano. Os terroristas querem comprovar que eles vão realmente destruir as estruturas em pouco tempo. Então eles tiraram a câmera do lugar, mas essa câmera só pegaria dentro dos muros do Vaticano. Fora isso, ela sairia do ar. Então com certeza ela está dentro dos muros, mas eles não sabem aonde. A Vitória informa que ela precisa de toda a guarda procurando aquele objeto imediatamente. Mas o homem fala para ela que não, que ele não vai disponibilizar essas pessoas. A
aparentemente ele tá bastante cético com o potencial destrutivo que ela diz que essa bomba tem, porque segundo ele é impossível entrar com qualquer material inflamável, qualquer explosivo dentro do Vaticano, porque a segurança é muito bem feita há muitos anos. Ela tenta então explicar para ele que o material desenvolvido por ela não seria detectável por tecnologias atuais, que era um material novo, mas ele tá bastante cético e ele informa: olha, não tem como eu disponibilizar meus homens para você, porque hoje é um dia muito importante no Vaticano. Estão todos voltados para manter a segurança do conclave. O atual Papa tinha falecido há 15 dias e todos os cardeais mais importantes do mundo estavam reunidos no Vaticano naquele momento para realizar a votação de quem seria o próximo Papa. Uma cerimônia milenar do Vaticano, e aquela cerimônia tinha que acontecer naquele dia. Ela já tinha, inclusive, sido iniciada, e nada pode interromper uma cerimônia de conclave. Mas acontece que a gente é levado para dentro do conclave e percebemos que todos os cardeais mais importantes do mundo estavam lá, com exceção de 4. Justamente os 4 favoritos para substituírem o Papa, os 4 cardeais mais importantes, mais influentes daquele momento, não tinham chegado na reunião no momento certo, eles estavam atrasados. Na verdade, eles estavam desaparecidos. A partir daí, vai por mim, esse livro é só adrenalina. Eles têm 24 horas até a bomba explodir, mas são 24 horas contadas desde o momento da retirada da bomba do CERN. Então, desde o momento que chamaram o Langdon lá nos Estados Unidos, esse tempo já está contando. Quando eles chegam no Vaticano, eles têm mais ou menos 6 horas para determinar onde essa bomba tá, aonde esses cardeais estão e quem tá fazendo isso tudo. Se é o grupo Illuminati realmente, se eles ainda existem ou se é alguém se passando por eles. Fato é, aquele material que foi plantado lá tem um potencial destrutivo enorme e a própria Vitória sabe, não tem outra forma, ele vai explodir em pouco tempo. E se ele explodir ali dentro, a cidade do Vaticano inteira vai embora. Gente, juro, não dá pra parar, é impossível. É muito legal, eu pelo menos acho muito legal. Além da ação do livro, que é muito intensa, muito grande, ele também tem muita informação histórica sobre arte, especialmente arte ligada com religião. O Dan Brown, o autor, ele é formado em História da Arte, a mulher dele é historiadora, então eles fazem muitas pesquisas para escrever em cada livro. Eles citam um monte de obra de arte. Durante a aventura do livro, a gente vai conhecendo várias igrejas, vários pontos turísticos de Roma, e ele descreve esses pontos, descreve as esculturas que tem lá, quem foram os artistas, escreve inclusive histórias que envolveram aquelas esculturas, polêmicas que às vezes envolveram, por que o artista fez daquela forma, o que ele queria dizer. Então, assim, é muito interessante. E parece que vai ser maçante, porque fala de arte, porque fala de religião, mas não é. Ele envolve isso tudo numa aventura muito rápida. Eles fazem uma espécie de caça ao tesouro por Roma, sabe? Então, cada pista leva à próxima. E isso tudo com base em coisas que realmente existem. Inclusive, tem na internet pessoas que fazem o caminho que eles fazem por Roma, conhecendo as igrejas que eles citam, conhecendo as esculturas. E isso deve ser muito legal de fazer. Durante a narrativa, ele também explica origem de palavras, origem de alguns costumes que a gente tem até hoje, por que as pessoas acreditam em algumas coisas, e tudo com base na história. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu fico com o celular na mão o tempo todo enquanto eu tô lendo. Na primeira vez que eu li, eu não tinha o celular na mão assim tão fácil, né? Essas informações tão fáceis. Mas hoje eu olho tudo. Quando ele fala uma escultura, descreve ela melhor, eu procuro para ver. E é tudo muito fácil de achar, porque são coisas muito famosas em Roma. Inclusive, não vejo a hora da nossa reunião do grupo do livro, porque quando eu tô lendo um livro assim que me prende muito, que chama muita atenção, eu quero logo discutir com as pessoas, contar, comentar. E é isso que vai acontecer no nosso clube, então tô super ansiosa pela reunião que ainda não aconteceu. E fica aqui a minha indicação pra você que não tá no clube, leia Anjos e Demônios. É muito legal. Comece a obra de Dan Brown por aí. Ele, inclusive, foi o primeiro livro que o Dan Brown escreveu. O que fez mais sucesso, a princípio, foi o Código da Vinci, né? Foi o que explodiu primeiro, que fez dele o autor que ele é hoje. Mas Anjos e Demônios foi um livro escrito antes, e aí ele relançou depois e as pessoas passaram a conhecer também. Se for conhecer a obra do autor, comece por esse livro aqui, porque ele realmente é muito, muito legal. E se você gostar, os outros têm estruturas parecidas. No vídeo que eu falei sobre a obra dele, eu expliquei um pouquinho como que isso funciona, então passa lá pra ver se você ficou curioso. E se você já leu, comenta aqui pra mim se você concorda comigo, se você também acha que prende muito, que é muito legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também o meu link da Amazon para você comprar esse livro aqui ou qualquer outra coisa, porque comprando por meio desse link você patrocina esse canal sem gastar nada a mais pelo produto que você já vai comprar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham ficado curiosos para conhecer a obra de Dan Brown, especialmente essa aqui, que é a minha favorita. Não deixe de encaminhar esse vídeo para pessoas que você acha que também podem gostar desse conteúdo ou do conteúdo geral que eu trago aqui no canal, porque isso me ajuda muito a divulgar meu trabalho aqui no YouTube.
YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu trouxer por aqui. E muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!